Imagina vir para os Estados Unidos achando que é um país dos seus sonhos, porque foi tudo isso que você idealizou na sua cabeça e chega aqui, o seu filho é agredido na escola. Muito bem, vai ser sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Há 10 anos atrás, meu filho foi agredido por um professor dentro da escola aqui de Newark. Mas esse professor já tinha sido afastado uma vez? Tinha. Por quê? Newark é New Jersey, tá, gente? É um estado lá pro norte dos Estados Unidos. Nordeste, né? Norte, leste. New Jersey fica ali do lado do estado de Nova York. Por causa da agressão, não só no meu filho, em vários alunos. Meu Deus. Oi, Silvia. Oi, Juna Pena, tudo bem? Joia, você é de onde? Atualmente estou morando em Elizabeth. Sim. Do Brasil Sul de Contagem, Minas Gerais. Ela me contou que Elizabeth é onde, gente? Em Massachusetts? Não sei onde fica Elizabeth. aconteceu uma coisa muito ruim e eu gostaria que você contasse para as pessoas o que aconteceu com você, que é a sua história. Há 10 anos atrás, meu filho foi agredido por um professor dentro da escola aqui de Newark. O seu filho foi agredido por um professor. Sim. Ele estava fazendo bagunça, o que aconteceu? Não, foi simplesmente... Mas, na verdade, não importa se ele tava fazendo bagunça, se ele tava sendo unruly, ou seja lá o que for. A menos que fosse no caso de legítima defesa. Aí, lógico, se algum aluno vem e bate no professor, o professor tem todo o direito do mundo de bater de volta para poder parar a agressão. E ali ele procurar ajuda. Nesse caso seria uma legítima defesa. Mas o professor, nesse caso aqui, independente do garoto estar fazendo bagunça, o negócio dele é chamar o policial da escola, até mesmo porque toda escola aqui nos Estados Unidos tem um policial. Exatamente para não precisar dessa coisa do professor ter que confrontar o aluno com certas coisas, aí vai e chama o School Resource Officer, que é o policial que trabalha no colégio e vai lá na sala de aula e resolve seja lá o que for. Mas para quem não sabe, aqui, gente, existe um negócio chamado de corporal punishment, que sim, tanto professores quanto pais podem sim agredir fisicamente a criança que não estivesse comportando. É um comportamento normalmente usado pelas pessoas, assim, pelos policiais, ó, pelos professores e tal? Não, mas existe e é legal, tá? Só para vocês saberem. Vou até colocar, ó, no chat GPT, para vocês verem que o que eu tô falando é verdade. Vamos ver ali a pergunta. Como funciona a lei de corporal punishment? Blá, blá. Como funciona a lei de corporal punishment na Flórida? Exemplo, se o professor precisar agredir fisicamente o aluno, ele pode? Por lei, na Flórida, a punição em escolas públicas é legal, mas com regras específicas para proteger alunos e exigir supervisão. Veja como funciona. A lei estadual permite que professores ou diretores apliquem punição corporal, ou seja, física. Podem sim bater nos seus filhos. Caso você não soubesse, agora você está sabendo. Mas apenas com permissão prévia da escola e do distrito escolar. Deve haver um outro adulto presente, informado previamente. E o aluno deve ser informado do motivo durante a aplicação. Você sabia que aqui nos Estados Unidos seu filho pode sim apanhar dos professores legalmente na escola, no estado da Flórida? Então, se algum dia o seu filho chegar aí tendo levado um cacete do professor, você sabe que você não vai poder nem reclamar. Limite de proteção legal. A punição só pode ser usada com finalidade disciplinar, não para vingança ou abuso. A presença de testemunha e documentação, motivo, identificação do adulto, oferecem transparência. Restrições especiais. A lei federal recente proíbe punição corporal a alunos com deficiência, estudantes sem teto e de escolas alternativas na Flórida. Para outros alunos, o distrito tem autonomia, podem permitir ou proibir, mas sempre devem seguir as diretrizes estaduais. Presença de adulto, autorização, notificação. Os defensores pedem a proibição total, especialmente devido aos efeitos negativos sobre estudantes vulneráveis. E nos outros casos, para outros alunos, os distritos têm autonomia. Podem permitir ou proibir, mas sempre devem seguir as diretrizes estaduais. Presença de adulto, autorização, notificação. Os defensores pedem a proibição total, especialmente devido aos efeitos negativos sobre os estudantes vulneráveis. Na prática, o que o professor pode fazer? Se a escola e o distrito permitirem punição corporal, vocês viram que está escrito se a escola ou o distrito permitirem, não é se os pais permitirem. Obter a autorização do distrito e cumprir a política local. Estar acompanhado de outro adulto, informado antecipadamente, ou seja, iremos descer o cacete nesse aluno aqui. Dá pra você vir aqui pra gente poder descer o cacete nele? E você poder ser minha testemunha de que eu tinha um adulto dentro da sala na hora que eu fiz? É mais ou menos isso aí. Informar ao aluno o motivo durante a punição. Então, na hora que ele tá levando os tabefes, é só falar pra ele, ó, você tá levando o tabefe por causa disso, disso, disso. Jamais bater com violência, ferir ou humilhar. Isso configura abuso criminal. Se o aluno for deficiente, sem teto ou programa alternativo, é proibido por lei estadual. Conclusão. Sim,
Por lei, um professor pode aplicar punição corporal, mas só em conformidade com regras estritas de autorização, supervisão e finalidade disciplinar. Jamais pode ocorrer sem testemunha, autorização ou com abuso. Alunos vulneráveis estão legalmente protegidos contra esse tipo de punição. Se quiser saber como isso é tratado em Orlando, dentro de um distrito específico, por exemplo, Orange County, posso procurar política local. Aí aqui tem algumas reportagens sobre professor que foi acusado de esmurrar um aluno com autismo, enfim, não vou entrar nesses detalhes não, mas foi só mesmo para vocês terem uma ideia de como funciona a questão de corporal punishment nos Estados Unidos, aqui especificamente no estado da Flórida. E sim, se os professores quiserem bater no seu filho, eles podem por lei. Escreve aqui embaixo para mim se você sabia ou não disso daí. Professor no Board Education, aí ele se vingou em cima do meu filho. Ok, mas assim, não deu para entender ainda. No Board Education. Sim. Eu levei uma reclamação sobre o professor até o Board Education e por raiva e creio que mais maldade do que... Board of Education é um lugar aqui que é responsável pelos professores, tá, gente? Por essa questão aí escolar e tal. Então, por isso que ela tá falando, que ela foi lá e levou a reclamação até lá, e aí lá parece que aconteceu isso aí. Né? Ele se vingou em cima do meu filho. Já faz quantos anos que você mora aqui? Tem 10 anos. E seu filho tem quantos anos? Hoje ele tem 20. Na época ele tinha 9 anos. Aí aconteceu que ele tava na escola e você falou que ele tinha um problema em algum lugar. O professor obrigou ele a fazer um exercício onde machucou, deu uma inflamação na coluna. Aí eu levei no hospital, o médico me deu os papéis que não poderia tocar na coluna dele até essa inflamação acabar. Levei para a escola, eles estavam cientes que ele não podia fazer exercício físico ou tocar na coluna dele. Sim. Só que o professor tinha tomado suspensão, eu não sabia. Quando ele voltou, ele foi fazer um escoliose teste, sem me pedir autorização nem nada. Teste de escoliose. Sim. Mas eles, nesse caso, o menino, com 9 anos de idade, ele não podia ter falado com o professor? Olha, será que ele falou? Não sei se ele falou. Mas ele poderia, né? Com 9 anos de idade, ele já tá grandinho o suficiente pra poder falar aqui. Professor, eu tô tendo um problema aqui na minha coluna. Inclusive, minha mãe me levou no médico, porque a minha coluna tá inflamada. Então, se você puder, por favor, falar lá com o diretor, que eu não posso. Acredito eu, né? Mas não significa que só porque a gente acha também que a criança vai conseguir ser bem articulada, assim, pra falar com o professor, que significa que ela realmente vai conseguir fazer isso, tá mesmo? Porque tem criança que acha que é meio que martelado na cabeça dela de que adulto é a autoridade máxima e a criança simplesmente não pode falar nada, o que abre muita porta pra abusos, né? Então, por isso que eu sou do tipo da mãe que não ensina os meus filhos a aceitarem tudo que adulto fala pra eles. Eles têm que respeitar, sim, não só adultos, como tem que respeitar qualquer pessoa. Mas eu jamais falo, você tem que respeitar esse daqui porque ele é adulto, você tem que respeitar aquele dali porque ele é velho. Porque gente ruim cresce e se torna adulto e envelhece e se torna velho. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio aí de deixar, de falar com a criança que é a autoridade máxima e tal. Não sei se é o caso dela aqui, né? Mas é bom ensinar a criança a falar, a abrir a boca e falar, pra evitar essas situações. O teste na escola precisa de autorização dos pais, só que não me pediram. Aí colocaram a turma dele num vestiário feminino, mandaram tirar a camisa, meu filho falou que não podia fazer. Só ele sozinho? Não, a turma dele toda. A turma de meninos. toda. Uhum. Esse professor é americano? É americano. Aí o professor falou assim, todo mundo tira a camisa? Sim. Como que é o teste? O teste seria abaixar, colocar as mãos no joelho. Sim. E ele passaria a mão na coluna para ver se tinha alguma imperfeição na coluna. Ok. O normal seria esse. Sim. Aí meu filho falou que não poderia. Aí ele mandou meu filho calar a boca. Os alunos falaram também com ele que a nurse da escola, a enfermeira da escola, já tinha explicado que não poderia fazer nada na coluna dele. Ele mandou eles calarem a boca e falou que ele era professor e faria o que ele quisesse. Aí a história já muda um pouquinho, né? Porque, peraí, ela falou o quê aqui? Aí meu filho falou que não poderia. Aí ele mandou meu filho calar a boca. A criança falou que não podia, olha aí. Aí é outra história. Foi ele que a nurse da escola, a enfermeira da escola, já tinha explicado que não poderia fazer nada na coluna dele. Ele mandou eles calarem a boca e falou que ele era professor e faria o que ele quisesse. Entendi. Então, aí nessa hora é hora de quê? Começar um verdadeiro escândalo. É isso que tem que ser ensinado, a não ficar com medo. O pior que vai acontecer é eles me chamarem na escola. Então, se a sua boca é a única coisa que você tem pra sair da situação, é começar a gritar. Mas é claro que eu entendo que muitas crianças vão achar, não posso fazer isso, porque imagina, se eu fizer, eu vou ser punido por isso. Às vezes acha até que os pais iriam punir, sabe? Por causa desse tipo de reação. Mas é sempre bom ensinar isso daí. Se a única ferramenta que ele tem é sair gritando, então é essa ferramenta que ele tem que usar. O senhor já tinha sido afastado uma vez? Tinha. Por quê? Você sabe ou não? Por causa da agressão. Não só no meu filho, em vários alunos. O meu filho, na verdade, quando eu fui saber, não tinha sido a primeira vítima. Nossa,
Nossa. Qual que é os outros casos que você escutou? Teve um menino que teve um trauma do diafragma por causa de um empurrão que ele deu nele, ele bateu no peito em algum lugar, não sei onde. Teve outro menino. Que isso, cara? Como assim? Mas digo pra vocês, eu trabalhei em escola, eu trabalhei aqui como policial aqui no estado da Flórida, e uma das situações, uma das ocorrências, né, que a gente foi para poder tirar uma professora, na verdade, os investigadores da polícia tiveram que ir lá falar com ela, porque eles já estavam investigando o caso dela já tinha um tempo, aonde a professora, mulher, tá, tava mandando mensagem de textos sexuais para a aluna, se eu não me engano, era da 6ª ou 7ª série. E ela parecia que estava tudo tranquilo. Trabalhava ainda pra escola e foi isso que aconteceu. Então, eu ali como policial, olhei aquilo dali, eu pensei, meu Deus do céu, eu tava indo em treinamento, tinha acabado de entrar. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que isso tá acontecendo aqui na minha frente, que essa mulher foi pega com um monte de mensagem de texto pra uma criança de 6ª ou 7ª série, mensagens sexuais, e é isso aqui. Tipo assim, nada, na verdade, tá acontecendo, assim, de demais da conta. E ali eu comecei a perceber que o negócio aqui era mais embaixo. Mas vamos ver o caso dela. E quebrou a perna por culpa desse professor. Foram várias agressões. Que isso? Meu Deus do céu. Aí o seu filho não conseguia andar? Ele mandou meu filho abaixar, meu filho não dava conta, ele empurrou meu filho. O que era pra ele ter feito com a mão, ele pegou uma peça plástica e forçou na coluna do meu filho pra cima e pra baixo. No que ele fez isso, onde tinha inflamação, herniou os discos da coluna. Que dor. Nossa, eu imagino a dor mesmo, porque eu tive problema na minha coluna, gente, do nervo ciático. Meu Deus do céu, eu grito, aliás, nem força pra gritar eu tinha. Quando muitas vezes era só isso que eu queria fazer. Dor na coluna, Deus que me perdoe. Eles devem ter sentido, hein? Muito, ele sofreu muito. Aí ligaram pra você? Não ligaram pra mim. Eu fiquei sabendo quando eu fui buscar ele. Aí ele tava lá sentado? Sim, ele veio andando, praticamente arrastando. Aí quando me contou o que havia acontecido, eu pedi pra chamar o professor. Eles não chamaram, veio o vice-principal e ainda me ameaçou. O vice-principal da escola. É tipo um vice-diretor. Isso. Aí ele chegou e falou o que com você? Falou comigo que eu tava fazendo tempestade em um copo d'água. É sempre assim que eles falam mesmo. É tudo tempestade em copo d'água, mas enfim. Pra dentro do auditório. Sim. E falou, me ameaçou lá dentro. Me ameaçou lá dentro e no outro dia eu recebi uma visita meio inusitada na minha casa. De quem? Da imigração. E eles chamaram a imigração pra você por causa disso? Chamaram. Na hora eu liguei para um advogado conhecido meu. Ele falou, não abre a porta, que você não tá devendo nada pra ninguém. Quem que era o presidente na época, você lembra ou não? Há 10 anos atrás? 10 anos atrás. Ah, não sei, talvez era... Não tinha virado do Trump ainda não, acho que se não me engano. Talvez é o Biden. Acho que era, não, Obama. Obama. Era tá. O resto do Barack Obama. Ok. Aí a imigração bateu lá, o que eles falaram? Eu não entendi. Você olhou pela janela. Liguei pela janela, liguei pro advogado. Daí, 10 minutinhos, o advogado estava em casa e ligou para alguém que ele conhecia e falou, olha, a gente já conseguiu saber o que aconteceu e foi uma denúncia, só que você não tem nada para eles fazerem com você, porque eu estava dentro da permanência do visto. Outra coisa também, gente, é que quando você é agredido por um cidadão americano, você consegue qualquer treta com qualquer cidadão americano e você consegue com que aquela pessoa faça algum ato, cometa, né, algum ato criminal contra você, você tem altas possibilidades de conseguir o documento, de se legalizar nos Estados Unidos. Inclusive, eu conheço pessoas que arranjam confusão real, fazem de tudo pra levar um cacete de um americano, acredite ou não. Estacionam, por exemplo, atrás de carros, em alguns estacionamentos, sabe? Olha a pessoa de longe assim e fala assim, ah tá, vai ser atrás do carro daquele ali que eu vou estacionar, só pra impedir ele de sair com o carro, e aí na esperança de que o americano vai sair do carro dele e querer descer a porrada nele, só pra ele conseguir o documento. Acredite se puder, existe isso aqui nos Estados Unidos, onde as pessoas fazem de um tudo, procuram confusão para conseguirem se legalizar nos Estados Unidos. No caso dela aqui, vamos ver se ela procurou se legalizar por esse caso aqui, porque, é claro, é um cidadão americano, então ela vai ter direito de entrar com a papelada dela. Entendi. Não tinha como eles fazerem nada. O seu advogado falou. Primeiro eu fui procurar tratamento pro meu filho, só que nos hospitais, eles, por causa da dor, eles estavam dando um coquetel de morfina com clorazepam, diazepam, e ele ficou 2 anos sem conseguir andar. Na cadeira de roda? Não, e era praticamente carregado, né?
Ele andava com uma bengala e ele ficou tendo aula em casa. Nossa, eu não consigo nem imaginar, porque eu, quando tive a minha coluna ficou ruim, eu fiquei 2 meses de cama, tendo que cuidar de bebê pequeno, vocês não têm noção do dificuldade que foi. Aí começou a fazer fisioterapia. Sim, a comunidade me ajudou muito, eu tive ajuda. O Moreira fez um almoço que me ajudou muito a pagar o tratamento dele. O Clube Português me ajudou bastante. E graças a Deus, depois de 5 anos do acidente, meu filho começou a andar normal. Hoje ele tem 20. Ele é personal trainer, mas ele sofreu muito mesmo. Ah, hoje ele é personal? Hoje ele é personal trainer. E o negócio que você tomou um tapa? Eu acho que era mãe de aluna, eu não tenho certeza que era mãe de aluna. Eu tava saindo de dentro do CA. Peraí, o quê? Deu um tapa nela? Com uma sacolinha e senti só a menina batendo nas minhas costas. Eu virei porque quando eu fazia... Ah, isso foi outro caso. Não, foi nessa época mesmo. Como eu fazia doce, ela pegou no meu ombro, eu virei pra trás, ela só sentia a mão dela na minha cara. Eu falei, o que aconteceu? Como assim? Só senti a mão dela na minha cara. Gente, que loucura! Ah, Maria César, vem uma mão na minha cara, vai, ó, a primeira coisa que eu pego, de volta na cara da outra pessoa. Que história é essa? Que loucura! Não tô entendendo. Ela falou, você está denegrindo a escola. Aí eu falei, como eu tô denegrindo a escola? Você tava fazendo compra, do nada chegou uma portuguesa e te deu um tapa na cara. Ah, porque ela era ilegal nos Estados Unidos, ou fora de status. Ou... Não, ela falou que ela tava dentro da permanência do visto, mas na cabeça deles, né? Provavelmente. É tipo uma imigrante, então estão aqui, ó, pá, na cara da pessoa e acha que vai ficar por isso mesmo. No caso dele, a cidade inteira ficou sabendo, saiu no jornal, uma coisa bem pesada. Bem né? escandalosa mesmo. Sim, fiquei meio chocada, meio sem ação, nem revidei nada, falei com ela, o dia que acontecer com o seu filho, aí você me fala assim... Caraca, nem revidei nem nada. Parabéns pra você pelo sangue frio, porque eu não teria esse sangue frio aí não, minha amiga. Parabéns mesmo, porque eu vou te contar, ia ser um toma lá da cá. É um tapa na minha cara e você receberia um chute de voadora no meio do peito. Onde já se viu as pessoas acharem que elas podem fazer um negócio desse? Porque tá denegrindo. A imagem de uma escola? Se o professor fez isso e já tá com recorde de outros alunos tendo feito também, parabéns pelo sangue frio, com certeza. Eu mesmo que eu tô fazendo, não. Nem dei importância pro que ela tava falando ou fazendo. E saiu. Saí. Portuguesa. Isso que se chama controle emocional, hein? Vou te contar. Parabéns mesmo. Aí começou as perseguições contra os meus 2 filhos, até que eu tive que tirar eles da escola. No final do ano letivo, eu tive que ir lá no bordo, porque tinha que brigar pra tirar os 2 da escola. Porque senão eu acho que tinha acontecido coisa pior com eles. Nossa, menina. Mas aí ela falou que eles foram homeschool? Não, que eles estavam começando a ter aula de casa, né? Internet, provavelmente. Os meus 2 filhos eu tive que tirar da escola por causa de bullying. E hoje eles são homeschool. Na verdade, estão entrando agora no 3º ano de homeschool. E amam o fato de serem homeschool e eles não terem que lidar mais com essa gente, sinceramente, no colégio. Até na neve, por pirraça, eles deixaram o meu mais novo. Ele chegou a congelar as pontinhas do dedo. Eu chamei a proteção à criança contra a escola. Eu passei muita coisa ruim nessa escola. E você não ganhou nada, nenhum processo, nada? A única coisa que a gente conseguiu, que hoje eu até agradeço a Deus por isso, é que a gente está documentando por isso. Ué, a única coisa, mas já é coisa pra caramba, não? De ter conseguido isso daí. Graças a Deus, os 2 estão bem recuperados, mas, pô, já é a única coisa não, já é coisa pra caramba. Ah, entendi. Aqui no caso dela, ela provavelmente queria uma indenização financeira, o que eu não acho que estaria errado de maneira alguma. Mereceria, com toda certeza. É realmente muita sacanagem fazerem isso. Aplicou no visto... Sim, o Visa, que é o Visa. vítima. Porque eu consegui provar, porque eu tenho até um vídeo de uma mãe. Depois eu posso mandar pra você em box, como é uma coisa bem delicada. Uhum. Eu não tenho como Se expor, né? expor isso, porque tem criança, né, no vídeo. Uma das crianças que estudavam com... Hoje eles são maiores, mas mesmo assim. Ele fala com a mãe dele que uma vez eles chamaram a ambulância pro meu filho e falou que ele tinha escorregado na escada. Mas foi o professor que empurrou ele. Que isso, cara? Psicopata real trabalhando na escola? Socorro! E eu achando que um tapinha já era ruim aqui na Flórida. Meu Deus do céu. Vocês estão vendo? Ó, sobre o negócio da Flórida, em falar nisso, existem muitas coisas que você pode fazer que você não deixa marca. Existe muita coisa que você pode fazer que você, na realidade, machuca a criança, mas não deixa nenhuma ali prova de que você fez alguma coisa. Então, por isso que eu acho meio perigoso essa questão aí do autorizar, desde que não seja, por exemplo, o que tá escrito aqui, ó, jamais bater com violência. Ali. Muita coisa você pode fazer que machuca pra caramba sem ser com violência. É o tal do negócio de matar o piolho na
unha, não mexe nem o músculo da cara pra poder fazer a atrocidade que tá fazendo, digamos assim. Então eu acho isso aqui perigoso pra caramba. Mas vamos continuar ouvindo. Da escada. Ok. Só que o meu filho falou comigo, mãe, eu não posso usar ninguém porque eu tô de costas, mas os meninos viram. Então já faz anos que você mora aqui? 10 anos. Você pensa em ir embora pro Brasil? Só pra passear. Ah, certo. então foi logo que ela chegou que isso aconteceu. Meu Deus, que loucura. Então foi logo que eles chegaram. Né? Porque, infelizmente, querendo ou não, a segurança que os meus filhos têm aqui, eles não vão ter no Brasil. Ok. Né? E a vida aqui pra eles é muito melhor. Até o tratamento de saúde pra eles é melhor, porque por causa disso tudo, meu filho desenvolveu uma alergia muito severa, ele já teve parada respiratória, parada cardíaca. Dá um conselho aqui para as mães que deixam os seus filhos na escola. Muita gente tem medo. Eu vi isso na eu minha teria época e também. eu vejo isso hoje. Eu teria também, com toda certeza. Muita gente tem medo, meu Deus. Mas tem medo de escola, de principal, de tudo. Não tenham medo, porque ninguém vai lutar pelos filhos de vocês se vocês não lutarem. Porque pelos meus eu mato, eu morro, eu faço o que for. Lógico que é uma expressão. É uma expressão realmente, porque na hora que você levou o tapa, nem devolveu o tapa, você não devolveu, né? Como seria mais ou menos como uma legítima defesa ali. A pessoa tá vindo pra te atacar, você ataca de volta. Que o que importa é quem bateu primeiro na questão de legítima defesa. Então você dá um tabefe de volta na pessoa que deu um tabefe em você primeiro, ainda pode ser considerado legítima defesa. Agora, ela tá falando aqui que muitas pessoas têm medo. Eu teria medo também, com toda certeza. Porém, existe a possibilidade de colocar a sua criança no homeschool. É uma possibilidade que muitas pessoas não levam em consideração, mas existe. Não vou matar ninguém, mas eu faço o impossível pelos meus filhos. Dentro de escola, seus filhos não estão seguros. Não estão Aconteceu aqui mesmo. muito, mas Não estão. Isso é fato. Não estão. A começar pelo fato de que, como já diz o comediante Dave Chappelle, ele fala que os Estados Unidos age de uma forma tão ignorante ao ponto deles ensinarem aos atiradores que entram nas escolas para fazer as atrocidades o que fazer, aonde ir para conseguir eliminar o maior número de pessoas possíveis. E sabe por que ele diz isso? Porque nas escolas aqui dos Estados Unidos tem os drills, que é chamado de active shooter drill. Assim como tem o fire drill, que caso aconteça da escola pegar fogo, eles saberem por onde sair alinhadinhos e tal, existe também o active shooter drill. E normalmente, quem são esses atiradores que vão no colégio para poder eliminar o maior número de crianças que eles podem? São ex-alunos. E esses alunos sabem exatamente o que fazer e aonde ir para poderem eliminar o maior número de pessoas. Por quê? Porque são ensinados na escola, quando eles ainda são alunos, que caso um atirador entre na escola, por onde eles têm que sair, o que eles têm que fazer, para onde eles têm que ir. E esses próprios alunos se tornam os atiradores no futuro. E aí eles voltam e sabem exatamente o que os outros alunos vão fazer. Por quê? Porque um dia eles foram alunos e foram ensinados exatamente o que fazer. Por onde sair, caso tivesse um atirador entrando na escola, entendeu? Então é complicado. Isso o Dave Chappelle, que é esse comediante, que é o maior comediante do mundo, na verdade, ele fala no show de stand-up dele, que é a maior bizarrice que ele já viu em toda a vida aqui nos Estados Unidos. Eles indiretamente ensinam aos atiradores aonde que os alunos vão estar e qual vai ser o procedimento na escola em caso de um atirador entrar na escola para eliminar todo mundo. eu tô Elizabeth, eu tô vendo que também não, é a mesma coisa. Os filhos da gente não estão seguros dentro da escola. Tá certo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. É fato. Gente, o vídeo de hoje foi esse. O que vocês acharam dessa história? Vocês sabiam sobre essa história de que nos Estados Unidos, no estado da Flórida, devem ter outros estados também, mas eu sei aqui no estado da Flórida, que é onde eu moro, que existe a lei do corporal punishment, que os professores de escola podem sim bater nos seus filhos? Se você não sabia ou sabia dessa história, escreve aqui embaixo pra mim. E o que vocês acharam no caso dela aqui? Vocês acham que o procedimento dela ali, de ter levado um tapa, por exemplo, dessa portuguesa, dela não ter revidado, foi a melhor coisa a se fazer? Enfim, pelo menos ela conseguiu um documento disso daí. Outro caso desse também, que foi o caso da Flaviane, que foi uma brasileira que salvou um menino de ser torturado aqui em Orlando, aqui no estado da Flórida. Se vocês quiserem assistir o vídeo dela no Fellascast, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Ela também foi legalizada nos Estados Unidos, recebeu o green card dela nos Estados Unidos por causa de um aluno que agrediu a filha dela dentro de sala de aula. E é isso. Enfim, quero saber a sua opinião. E o vídeo de hoje foi esse. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho das notificações pra você saber quando que eu posto vídeos e clica no like. Me segue no Instagram, patricia.odea. E segue também o box de comentários lá no Instagram, porque caso você não receba a notificação através aqui do YouTube que eu postei vídeo novo, você vai receber através do Instagram, porque toda vez que eu posto vídeo aqui, eu aviso lá. Antes de eu continuar esse vídeo, não poderia deixar de falar com vocês sobre os meus sabonetes lá do Espuma de Flor, patrocinador oficial aqui do box de comentários. Quer transformar os seus banhos em uma
experiência, minha amiga. Então vai lá no espumandeflor.com e garanta os seus sabonetes. Esses sabonetes são sabonetes artesanais que eu faço com o maior carinho do mundo com os meus filhos, tá, gente? E garantindo os seus sabonetes, você vai estar ajudando demais aqui o canal, o Box de Comentários. Obrigada por vocês terem assistido, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Thank you. Get lost in the pages of your story. Se perca nas páginas da sua história. A minha filha abre o chocolate, aí ela vai me dando essas palavras de motivação. Good energy only. Good energy only. Boa energia apenas. E esse outro aqui que ela me deu também.